Gostaria de começar agradecendo a irmã Kilda pelo convite. E eu confesso a vocês, queridos, que apesar de ser professora já há um tempo, para mim é difícil ocupar o púlpito. Eu reconheço que existem pessoas mais capacitadas para pregar. Vocês viram o aparato que eu trouxe aqui de itens, né? Tem pessoas que eu tenho uma inveja santa que vem ao púlpito e consegue pregar a mensagem sem uma simples anotação. Um dia eu chego nesse nível. Mas há anos atrás eu fiz uma oração, conversando com Deus, veio muito forte no meu propósito. E foi mais ou menos naquela altura que o tema dos jovens adventistas era Eu Vou. Você se lembra? Então, naquele momento eu falei, puxa, eu estou de passagem por essa terra e eu não vou negar um convite que vier a mim para compartilhar a palavra. Mesmo eu não me sentindo confortável. Eu tenho certeza que Deus vai me usar. Tem uma alegoria que eu achei bem interessante, né? Quando uma pessoa está com sede, muita sede, ela não vai analisar se aquela torneira é de plástico ou de ouro, né? Ela vai lá e o intuito dela é que quando ela abrir a torneira saia água pura. Espero que eu, me considero, tá? Uma simples torneira de plástico, nessa manhã saia de mim água pura. Não por mérito meu, ok? Porque eu sou uma pecadora, estou aqui na luta, adventista desde 97, e às vezes a gente falha, né? Estamos aí numa batalha espiritual. Feche os olhos, vamos orar? Senhor, que por meio das minhas palavras venha sair água pura. Que não seja a minha voz, mas a tua nesses momentos que se seguem, que venham falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Falando de água pura, existe algo por trás dessa ilustração. A qualidade da água, ela depende do quê? Da fonte, não é? E espiritualmente, queridos, a nossa adoração depende da nossa cosmovisão. Pedir para o pessoal do audiovisual já compartilhar para mim os slides. O tema da pregação de hoje é adoração e reverência, preparando-se para a volta de Jesus. E cosmovisão é a forma como nós enxergamos Deus, o casamento, a sexualidade, o trabalho, a ética, o certo e o errado, o propósito da existência. E, queridos, isso vai definir como nós adoramos. Essa palavrinha que você já ouviu em algum momento aqui mesmo na igreja, né? Ela não surgiu de um conceito teológico, mas sim de uma ideia que surgiu lá da filosofia iluminista alemã no final do século XVIII. E o problema que envolve essa questão, na maior parte das vezes, é que a cosmovisão que as pessoas têm, ela é muito mal formada. Porque ela é constituída, ela é formada naquilo que elas viram na TV, nas mídias sociais, nas novelas, nos filmes, nas entrevistas de celebridades, pessoas famosas, políticos, e não naquilo que elas leram e meditaram. A leitura, elas nos capacita para pensarmos de uma maneira crítica. E aí, como anda o seu hábito de leitura? Quantos livros você já leu? Estamos indo aí para o final do mês de abril, entrando aí quase em maio. Em uma pesquisa realizada em 2024, foi constatado que o brasileiro lê em média 3,96 livros por ano, incluindo livros lidos na íntegra ou em partes. Então é pouco, hein? Muito pouco. A leitura nos capacita para pensarmos de uma maneira crítica, como eu disse anteriormente. E voltando aqui sobre o assunto da cosmovisão, para o mundo, queridos, existem diversos tipos de cosmovisões. Mas, para eles, né, para o mundo, todas elas são verdadeiras. Mas para nós, do ponto de vista da cosmovisão cristã, isso não é verdadeiro. Existe apenas uma cosmovisão que é a que Deus revela na sua palavra. Única e exclusivamente. Se a mente, queridos, toda essa
né, esses itens que compõem a nossa cosmovisão, e se eu alimento ela de forma inadequada, né, na prática, a mente dessas pessoas vai estar moldada pelo mundo. Então você tem o ego, o prazer e a aparência como pilares fundamentais para a cosmovisão que elas acreditam. E, consequentemente, a adoração ela vai ser superficial. Mas quando a mente é transformada, aí eu convido vocês a abrirem o primeiro texto dessa manhã, que está lá em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Que diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto nos mostra o quê, queridos? Se nós não nos conformarmos com este mundo, tivermos a nossa vida pautada na palavra de Deus, a nossa oração, a nossa adoração, melhor dizendo, se tornará verdadeira. Surge a pergunta: existe Deus? Sim, existe Deus. Quem é o Deus que nós estamos adorando? Às vezes a gente entra no automático e não para pensar nisso, né? Queridos, não existe adoração verdadeira sem conhecer a Deus. Hoje, existe a teoria do design inteligente. Já ouviu falar? Na teoria do design inteligente, né? No criacionismo fala muito disso. Ali tem alguns cientistas que têm estudado, defendido essa teoria. Eles entendem que, em função da complexidade de todo o universo e da vida, obrigatoriamente tem que haver um ser inteligente por detrás de tudo isso. Até aí está tudo bem, né? Mas mesmo a ciência, seguindo essa linha, ela não consegue definir a Deus. A gente tenta entender, explicar a Deus, e muitas vezes a gente vai em fontes de água suspeitas, baseados ali na sociologia, psicologia, filosofia, mas nós nos esquecemos que essas ciências, elas são humanas, elas são ineficazes para explicar a Deus. E eu incluo aí que muitas vezes elas explicam de uma maneira totalmente deturpada. E a gente para ouvir essas fontes que trazem aí uma água suspeita. A única forma de explicar a Deus, revelar a Deus, conhecê-lo é pela Bíblia. Então nós vamos a ela. Agora a gente vai fazer aqui uma leitura de 4 textos, tá? O primeiro texto está lá em Isaías 6:3. Nós vamos aqui analisar alguns dos atributos de Deus. Isaías 6:3. Em Isaías 6:3 nós lemos: e um clamava aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos para o segundo texto, 1 João 4:8. Talvez alguns saibam esse texto de cor, hein? 1 João 4:8. Que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Próximo texto, Gênesis 1:1. Nós lemos assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. E agora o último texto está lá em Salmo 90, verso 2. Salmo 90, verso 2. Que diz assim: antes que os montes fossem gerados, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então nós vimos aqui por meio desses textos que Deus é santo, Isaías 6:3, Deus é amor, 1 João 4:8, Deus é criador, Gênesis 1:1, Deus é eterno, Salmo 92. Queridos, quanto mais entendemos quem Deus é, mais a nossa adoração muda. Como eu disse, né, anteriormente, às vezes a gente entra no automático
e deixa a vida me levar, a vida leva eu, e esquece de contemplar essas características de Deus e reconhecer, identificar quem é o Deus que nós adoramos. Precisamos parar e refletir. Como Deus criou? Lá em Gênesis 1:3, se vocês quiserem acompanhar comigo, diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora eu vou citar aqui um texto de Romanos 4:17. Se vocês quiserem acompanhar, tudo bem, mas eu já vou seguir na sequência, tá? Paulo, ele disse que Deus chama à existência as coisas que não existem. Por isso Deus é o único ser capaz de criar a partir do nada. Quando Deus criou o universo, não existia matéria, Ele não precisou de energia pré-existente, nem do tempo. Existia apenas Deus, e com a sua palavra, Ele criou todas as coisas. Ele criou tudo pela palavra. Existe no universo, queridos, cerca de 3 a 7 vezes 10. Temos aqui algum contador? Alguém que gosta de matemática? Eu sei que o Gil, né, trabalhou com contabilidade. Vamos ver se você consegue fazer aí de cabeça essa conta, hein? Existe em todo o universo cerca de 3 a 7 vezes 10 elevado à 22ª potência o número de estrelas. Ou seja, a gente tem ali cerca de 30 a 70 bilhões de trilhões de estrelas que foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Gente, isso é incrível, né? Ok. O Sol. Vamos imaginar aqui, né, esses dados que eu vou passar. O Sol, ele é considerado uma estrela de quinta grandeza. Ele tem um diâmetro de 1.392.000 quilômetros. Dentro do Sol, caberiam mais de 1 milhão de planetas Terra. Queima cerca de 600 milhões de toneladas de hélio por segundo. Tem combustível suficiente para queimar por mais de 6 bilhões de anos. Agora vamos aqui para o nosso lar, né, a Terra. É apenas um pequeno ponto lá no universo. Tem o diâmetro de 12.500 quilômetros. Agora, queridos, vou mostrar, talvez você nunca tenha ouvido falar dessa estrela, tá? Rigel. Aquele pontinho bem brilhante que está ali no centro da tela. É considerada a estrela mais brilhante de Órion. Supergigante azul. Tem 18 vezes o tamanho do Sol. Sendo 85.000 vezes mais luminosa que o Sol. Portanto, é esperado imaginar que Rigel, aí entra a matemática e conta, né? Rigel, ele queima 85.000 vezes 600 milhões de toneladas de combustível por segundo. Dá para imaginar? Tudo isso criado pela palavra de Deus. Isso, né, eu estava vendo esses dados, falei, gente, eu como adoradora, olha o tamanho do meu Deus. Não é? A gente contempla a obra da mão dele. Aí temos aqui a maior estrela, a W, nem tem um nome direito, é uma sigla, um conjunto de letras aí, e números, né? A maior estrela é a WOHG64, inclusive ela sofreu uma mutação na coloração dela, foi do vermelho para o amarelo. Ela é considerada uma estrela moribunda, ela está a ponto de explodir, segundo os cientistas, né? E eles não explicam o porquê dessa mudança de coloração. Ela está localizada lá na grande nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea. Ela tem o tamanho, ela é 1.500 vezes maior que o Sol, tendo um diâmetro estimado de 3 trilhões de quilômetros. Dá para mensurar esses números, queridos? E tudo isso foi gerado por quê? Porque Deus falou. E o mais impressionante, queridos, você que se sente invisível, né, como foi mostrado no vídeo anterior, o mapa, ele dá voz às pessoas invisíveis, não é? De repente, em algum momento da tua vida, você se sentiu invisível.
Esse Deus que criou o universo, Ele conhece o teu nome, Ele te chama pelo teu nome, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Amém por isso, não é? Diante de um Deus assim, como devemos nos aproximar dele? Como a gente como a gente consegue entender todo esse poder que saiu da sua palavra? E como é que a gente deve se aproximar de um Deus tão grande? Tem aqui a fala de um psicólogo que eu achei muito interessante. Eu, como professora, já ouvi, vários teóricos falando assim, que algumas vezes a gente deve ser menos pai, mãe, e mais amiguinhos dos nossos filhos. Já ouviu essa teoria por aí? É baseada, possivelmente, de uma cosmovisão. Ok? Mas de acordo com um famoso psicólogo, ele é bem conhecido aí nas redes sociais, ele disse o seguinte: meu filho, eu lhe transmiti vida, eu lhe dei casa, eu comprei a sua comida todos os dias, eu comprei as suas roupas, eu paguei a sua escola, eu fiquei sem dormir quando você adoeceu, eu paguei o hospital quando você precisou de tratamento, eu comprei o seu tênis quando ele estragou, eu lhe dei a bicicleta quando você mais desejou, eu chorei com você quando você chorou e eu ri com você quando você estava feliz. Eu te apoiei quando você fraquejou. Eu estive do seu lado em todo momento da sua vida até aqui e continuarei por você enquanto eu viver. A pergunta vem agora: qual amigo, meu filho, lhe deu tudo isso? Portanto, não me diminua. Sou seu amigo. Não sou seu amigo, perdão. Eu sou seu pai. Queridos, pai é pai, não é amiguinho. Deus é Deus, não é o meu amiguinho. Ok? Deixa eu retomar aqui. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Está em Eclesiastes 5:1. Queridos, reverência, quando a gente fala de reverência, a gente não está falando de aspectos ligados, A reverência ela não está conectada à tradição. A reverência, a base da reverência ela é constituída por 2 tópicos, tá? A consciência da presença de Deus e entender que Ele é e quem nós somos nessa dinâmica. Se você conseguisse ver aqui 2 altares, em um a gente podia ver aqui frutas distribuídas com as mais variadas cores, vegetais, cereais, legumes. E no outro altar você visse uma pedra ensanguentada com um cordeirinho engorjado. Engorjado é uma palavra, talvez você nunca tenha ouvido essa palavra da língua portuguesa, É quando a cabeça está caída assim de lado. Engorjado. Aí você vê ali, aquela cena toda, você vê a artéria do cordeirinho ali exposta, a traqueia, cheio de sangue, E diz para mim aqui, francamente, qual dos 2 altares te atrairia mais? Qual que era o mais agradável à vista? Das frutas, Queridos, a adoração ela é feita de acordo com como Deus disse que eu devo adorar. E as instruções estão aqui na palavra de Deus. Deus disse o seguinte: aquele altar do cordeirinho cortado, esse altar, essa adoração aqui eu quero. Não importa o local. O que torna santo, queridos, é a presença de Deus. E quando Deus está presente, Ele espera de mim uma mudança de atitude. Irmãos, vocês acreditam que Deus está aqui? Amém. Eu acredito também. Mas nós agimos como se Ele estivesse aqui? E muitas vezes não é? Então qual o problema? Qual o problema comigo? Vamos abrir agora Eclesiastes 5:1. Vamos ler por completo agora, que eu dei ali uma introdução. Eclesiastes 5:1. Nós lemos assim:
Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e esteja mais pronto a ouvir do que oferecer o sacrifício de tolos, porque eles não sabem que fazem mal. Queridos, no culto de adoração, a gente tem ali 5 elementos, tá, que compõem o culto de adoração. O cântico, louvor. Segundo elemento, a oração, as ofertas, a abertura da palavra, a pregação, o sermão e a reverência. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma igreja comum. Ela faz parte de um movimento profético. Você crê nisso? Apocalipse 12:17 descreve o povo de Deus no tempo do fim como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O que é o testemunho de Jesus Cristo? Espírito de profecia. Ter o testemunho de Jesus, queridos, definido em Apocalipse 19:10, lá a gente encontra que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Tem aqui um capítulo do livro Testemunhos Seletos 5, capítulo 55 desse livro. Eu grifei aqui algumas partes e trouxe 5 cópias. Quem quiser, quem tem dificuldade ou não tem esse livro, ou tem dificuldade de acessar pela internet, pega comigo ali na saída, tá bom? Trouxe 5 só. Então, o Espírito de Profecia por meio da senhora White, tem alguns trechos que eu marquei aqui, depois você pode ler na íntegra em casa. Na verdade, isso é uma lição de casa, tá? Sou professora, estou aqui, você vai ter que fazer lição de casa, hein? Olha lá, senão eu vou marcar ocorrência. Brincadeira, mas olha só. Para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra é como a porta do céu. Queridos, aqui, segundo o Espírito de Profecia, é considerado a porta do céu. Olha que forte isso, hein? Houve uma grande mudança, não para melhor, mas para pior. Os hábitos, pensa aí, gente, vamos imaginar que não é a Ellen White que está falando naquela época, hein? Mas vamos considerar a nossa realidade hoje. Houve uma grande mudança, não para melhor, mas para pior, nos hábitos e costumes do povo com relação ao culto religioso. As coisas sagradas e preciosas destinadas a ligar-nos a Deus quase estão se perdendo. Melhor dizendo, estão quase perdendo sua influência sobre nossa mente e coração, sendo rebaixadas ao nível das coisas comuns. A reverência que o povo antigamente revelava para com o santuário, onde se encontrava com Deus, em santa adoração, quase deixou de existir. Entretanto, Deus mesmo deu as instruções para o seu culto, elevando-o acima de tudo quanto é terreno. Ela continua dizendo, a casa é o santuário da família, sua casa é o seu santuário. Mas a igreja é o santuário da congregação. Devem existir aí regulamentos quanto ao tempo, lugar, maneira de adorar. Nada do que é sagrado, nada do que está ligado à adoração de Deus, a Deus, deve ser tratado com negligência ou indiferença. Para que os homens possam verdadeiramente glorificar a Deus, importa que suas relações pessoais façam distinção entre o que é sagrado e o que é profano. Será que estamos trazendo fogo estranho para a casa do Senhor? Ela continua. Quando os adoradores entram na igreja, devem guardar a devida compostura e tomar silenciosamente seu lugar. Conversas vulgares, cochichos e risos não devem ser permitidos na igreja, nem antes nem depois das reuniões. Se faltam alguns minutos para o começo do culto, devem eles entregar-se à devoção e meditação silenciosa, elevando a alma em oração a fim de que a adoração se torne para eles uma bênção especial e produza convicção e conversões de outras pessoas. Devem lembrar-se de que estão presentes ali mensageiros do céu. Tem mais alguns trechos que eu sublinhei, mas eu não quero que isso se torne um momento monótono. Eu só vou fechar aqui com as 2 partes finais, tá?
Mas veja só, a pessoa de Ellen White, né, a senhora White, ela é considerada na nossa organização como mensageira do Senhor, uma profetisa, que levantou aí, né, o espírito de profecia, a gente crê nisso. Uma pessoa que cursou basicamente em terceiro, quarto ano. Nesse capítulo, ela fala até sobre plasticidade cerebral. Depois você lê com calma, tá? Eu vou fechar aqui, então, essa parte do espírito de profecia. Ela diz assim: todo culto deve ser efetuado com solenidade e reverência, como se fora feito na visível presença do próprio Deus. Deus está aqui, essa é a sua casa. Devo alimentar pensamentos puros e guiar-me pelos mais santos propósitos. Não devo conservar no meu coração orgulho, inveja, ciúmes, suspeitas, ódio, engano. Este é o lugar onde Deus vem encontrar-se com o seu povo e o abençoa. Queridos, façam a lição de casa. Vocês vão ver quão rico é esse capítulo, que mostra como a gente deve se comportar na casa de Deus, como a gente deve adorar. Quando eu venho para a igreja, eu até trouxe aqui meu caderninho, eu criei um hábito de quando começa o sermão, eu vou anotando aqui, eu coloco o dia. É uma dica, tá? De repente você pode seguir essa dica aí, se você achar interessante. Eu coloco o dia, aqui ó, 20/9/2025. Está aqui o nome da igreja, IASD Paraisópolis. O tema, frieza espiritual. Aí tem os versos, quem pregou. E eu faço uma síntese do que eu ouvi. É uma forma que eu achei de reter esse conhecimento e ficar focada no que o pregador está falando. Até meu filho questionou: mãe, como é que você vai anotar no seu caderninho? Hoje não, eu estou falando. Queridos, a adoração tem tudo a ver com essa guerra que a gente está presenciando, né? A guerra entre o bem e o mal. Você acredita que a gente está vivendo os tempos finais? Às vezes me admira, queridos, de ouvir dentro do nosso meio líderes importantes dentro do meio adventista. Imagina, Jesus vai demorar para voltar. Que há 50 anos, eu era pequeno, já ouvia. Mas se você está sintonizado no que está acontecendo lá fora, se você está sintonizado no que diz a palavra de Deus, o espírito de profecia, você vai perceber que nós estamos muito, muito próximos. Amém? Eu almejo estar no céu, queridos. Espero que esse seja a tua motivação. Essa terra não tem mais nada de bom para nos oferecer. A adoração, ela está no centro do universo. Lúcifer lá no céu quis adoração. Satanás pediu adoração a Jesus e o mundo será dividido pela adoração. Você lembra das 3 mensagens angélicas? Que capítulo que as 3 mensagens angélicas se encontram? Eu já vou te dar uma dica aí, está em Apocalipse. Que capítulo? Fernando aqui não vale responder. 14, aí sim, essa é a igreja do Jardim do Estádio. Muito bem. Queridos, lá, Apocalipse 14, 6 e 7, temos a primeira mensagem angélica. Quer ler comigo? Abra aí sua Bíblia. Apocalipse 14, 6 e 7. Tem que ficar atento ao horário, porque lá em casa é assim, queridos. Quando eu paro para orar no culto de pôr do sol, eu já até uma vez fui repreendida, porque eu vou embora. Oro. Gente, você não pode orar assim, a gente está aqui, ora, né? Mas parece que rende mais quando eu falo, né? Mas vamos lá. Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim: vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, e língua, e tribo, e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Queridos, esse é o chamado para o tempo do fim. Voltar ao Criador, voltar à verdadeira adoração. Como nós estamos nos comportando como adoradores? E qual o retrato do nosso tempo? O que a gente tem hoje, né? As gerações mudaram, não é mesmo?
Eu vim aqui com essa sacolinha vermelha, talvez você esteja curioso sobre o que tem dentro dela, tá? O Fernando abriu, eu falei, não era para você abrir a sacolinha. As coisas mudaram, a ponto, né, que as atuais gerações, queridos, não sabem explicar a relação entre esses dois objetos. Quem é que sabe, hein? Opa, é da minha geração aí também. Como mudou, hein? Eles não sabem, queridos, a relação entre esses dois objetos. Peguei lá no estoque, tem um monte de fita lá ainda, gente, na minha casa. Né? A tecnologia veio, mudou muita coisa. Só que a situação, queridos, quem dera fosse só isso. Não é? As coisas mudaram de um ponto muito, muito crítico. A Bíblia descreve exatamente como se encontra a sociedade atual. Vamos abrir lá em 2 Timóteo? 2 Timóteo 3, 1 a 5. Esse texto, gente, quando eu me deparo com ele, eu me assusto, viu? Porque eu consigo ver exatamente o público que eu estou atendendo dentro da sala de aula. Temos amigas professoras aqui, né, Marli? Gente, que triste. Bora lá? Vamos ler então 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Então a gente tem aí esse perfil, né? Amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, orgulhosos, desobedientes, amantes dos prazeres, e o mais forte, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Isso mostra que isso impacta, né? Esse novo perfil que nós temos hoje, né, das pessoas que compõem essa sociedade pós-moderna na qual nós vivemos, que chegou nessas gerações mais recentes, na verdade teve ali uma progressão da abertura, né, da liberdade que os pais, de geração em geração, foram concedendo aos seus filhos, né? Então, lá atrás, os adventistas de berço, né, não podiam nem beber água dentro da nave. Aí já abriu água, tudo bem, água pode beber. Ah não, comer tudo bem. Já está tendo uma churrascada dentro da igreja, né? Estou plagiando aqui uma fala que eu ouvi hoje de manhã, que contribuiu aqui no meu sermão. Queridos, isso mostra uma religiosidade sem transformação. Uma adoração sem essência, formas sem poder, torneiras sem água pura. E diante de tudo isso que a gente viu aqui, surge uma pergunta muito importante. Qual que é a relação entre a adoração e a volta de Jesus? A Bíblia deixa claro que no tempo do fim, a questão central será o quê? Adoração. Adorai aquele que fez o céu, a terra, né? Nós lemos lá em Apocalipse 14, 7. Isso significa que adorar não é apenas um ato religioso, é uma decisão de lealdade. Mas não para por aí. A adoração também transforma quem nós somos. Somos transformados. Vamos ler 2 Coríntios 3, 18. Segunda Coríntios 3, 18 diz assim: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Queridos, aquilo que você contempla molda o seu caráter e vai implicar no tipo de adoração que você está trazendo para o Senhor. O caráter é exatamente o que nós levaremos para a eternidade. Além disso, a adoração verdadeira leva à obediência. Lá em João 14, 15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, não é só cantar. Precisa ver também essa qualidade do cântico, né?
não é só frequentar. Como é que eu tenho frequentado a igreja do Senhor? Ele está aqui, Ele habita nesse lugar. A gente tem que procurar viver uma vida alinhada com o que Deus quer de nós. E em um mundo como descrito na segunda epístola ali de Timóteo, né, 3, 1 a 5, o ego, o prazer, a aparência é o que domina. Só que a verdadeira adoração nos reposiciona, ela nos tira do centro e coloca Deus no lugar certo. Deus tem que estar ali no centro da nossa vida. Voltando à imagem lá do início dessa pregação, né, a imagem da água pura. A adoração é o que define o que está saindo da nossa vida. No tempo do fim, queridos, como a gente viu na Bíblia, muitos terão aparência, mas poucos terão essência. E ainda poucos ainda terão a água pura. A forma como você adora hoje revela se você está se preparando para encontrar Jesus amanhã. E Ele está muito, muito perto de chegar. Existe uma cordilheira. Opa, para cá. Ok. Chamada Himalaia. Ela tem cerca de 2.600 quilômetros de extensão. Sua largura varia em torno de 150 a 400 quilômetros. Nela estão os 2 picos mais altos do mundo, que é o Everest, que tem 8.849 metros de altura, e o K2, que tem 8.611 metros de altura. Agora vamos imaginar a cordilheira dos Himalaias, só que ela vai estar constituída de grafeno. O grafeno é uma substância que ela é 10 vezes mais forte, mais dura que o aço. Ok? E surge ali um pequeno pardal. Consegue ver o pardal aqui na imagem? Pequenininho, né? A cada 1000 anos ele vem e limpa ali o bico, ele toca, né, a montanha ali com o bico. Quando ele terminar de desgastar toda essa cordilheira, queridos, isso ainda não será o começo da eternidade. E sabe o que nós faremos na eternidade? O que nós faremos na eternidade, queridos? Adorar. E agora voltamos ao início. Não importa, queridos, que a torneira, se a torneira ela é de plástico ou de ouro, Deus está olhando para a água. Mas agora a gente entendeu algo mais profundo. A água, que é a nossa adoração, ela é constituída pela cosmovisão, ela vem da cosmovisão. A cosmovisão verdadeira vem do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus transforma a adoração. E a adoração nos prepara para a eternidade. Hoje, Deus faz uma pergunta simples para nós. Para você e para mim. Está saindo água pura da sua vida? Sua adoração ela é verdadeira? Existe reverência no seu coração? Você está se preparando para a volta de Jesus? Se você deseja hoje voltar à verdadeira adoração, viver com reverência, se preparar para a eternidade, fale com Deus no seu coração. Dessa forma, então, eu termino. Tem agora uma mensagem musical, não é mesmo? E na sequência eu faço a oração final.
Deus poderoso e eterno, meu glorioso Senhor, a salvação trouxe ao mundo, abrindo seus braços de amor, oh, abrindo seus braços de amor. Meu Salvador e amigo, eterno Consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao seu coração, oh, e paz ao seu coração. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor, Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Meu coração te procura, quero pedir teu perdão.